Duas medidas provisórias seriam votadas hoje pelo plenário da Câmara, mas a sessão acabou agora há pouco sem votações. E a gente vai direto ao Salão Verde da Câmara falar com a repórter Dini Moraes, que tem as informações. Olá, Dini, boa noite. O que aconteceu, hein, Dini? Boa noite, Jacene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pelo Jornal da Câmara, pela TV Câmara. Jacene, o que aconteceu foi que a medida provisória que estava colocada em pauta, a primeira delas, que é uma medida provisória que trata aí dos investimentos, das melhorias nas rodovias federais que estão sob administração de empresas privadas, essa medida provisória sofreu uma enxurrada de crítica. E críticas, inclusive, de partidos aliados ao governo Michel Temer, que editou a medida provisória. Bom, para você ter uma ideia, chegou ao ponto de que teve uma hora ali que apenas o partido do presidente da República, o PMDB, e o partido do relator da medida provisória, o deputado José Rocha, é que não estavam obstruindo. Todos os outros tinham orientado para a obstrução, ou seja, mostraram interesse de não votar aquela matéria. Conclusão, não havia deputado suficiente para fazer quórum, para fazer número, para que a medida provisória fosse de fato aprovada. Acabou caindo a sessão sem que houvesse votação. Mas o fato de não ter havido votação não quer dizer que a discussão não tenha sido bastante acalorada, viu? Como eu falei, os próprios líderes da base governista criticaram bastante a medida provisória. Vamos falar um pouquinho dela. Essa medida provisória, ela estende, dá 14 anos para essas empresas concessionárias das rodovias federais, empresas privadas que estão aí responsáveis por administrar essas rodovias federais, para que elas façam as melhorias previstas inicialmente nos contratos de concessão. Deixa a gente explicar um pouquinho melhor. Os contratos, normalmente, eles preveem essas melhorias logo no começo do contrato. E a medida provisória, ela permite, então, uma reprogramação, que esse é o nome que eles chamam, de investimentos e de melhorias ao longo de 14 anos. Na prática, a empresa vai ter 14 anos, então, para fazer essas melhorias que haviam sido prometidas. Só que não foi só esse ponto que recebeu críticas, porque o texto da medida provisória ele foi modificado aqui na Comissão Especial de Deputados e Senadores que avaliou o texto antes dele chegar aqui no plenário Ulisses Guimarães. E uma dessas modificações, por exemplo, é uma que permite a prorrogação de concessão de alfândegas em portos secos. E aí, por exemplo, portos não tem nada a ver com rodovias federais, o que também foi alvo de críticas. Também traz uma novidade, por exemplo, obrigando as concessionárias a comprarem pardais, esses pardais de velocidade nas rodovias para a Polícia Rodoviária Federal. Também recebeu crítica, porque disseram que está muito específico. Enfim, poucos deputados defenderam a medida provisória. Um deles foi o próprio relator da medida provisória, o deputado José Rocha. Inclusive, ele rebateu essa questão dos pardais, disse que foi uma reivindicação da Polícia Rodoviária Federal para ajudar na fiscalização das rodovias. Mas, mesmo assim, não adiantou. Como eu disse, a sessão acabou caindo sem essa votação. Amanhã tem votação de novo aqui no plenário da Câmara dos Deputados, viu, Jacene? Pode ser que essa medida provisória volte a ser debatida, mas lembro que ela perde a validade na segunda-feira da semana que vem. Era exatamente isso que eu ia te perguntar, viu, Dini? Quer dizer, são duas medidas provisórias com prazo aí apertado aí de validade, corre o risco aí de perderem a validade sem serem votadas pelo Congresso, né? Exato, exato. Então, assim, na verdade, já foi uma medida provisória que foi editada no ano passado. Então, teoricamente, o governo pode fazer a reedição dessa medida provisória este ano, com o mesmo conteúdo, Mas ela vai perder a validade na segunda-feira, perde aí a força de lei, se não for aprovada tanto aqui quanto lá pelos senadores, Jacene. Agora, Dini, antes da sessão da Câmara, a gente teve aí sessão do Congresso Nacional com derrubada de veto presidencial, O que os deputados e senadores decidiram nessa sessão? Bom, foi uma sessão voltada justamente a analisar 3 vetos presidenciais e um projeto de lei que libera 2 bilhões de reais para os municípios. Bom, foi uma discussão longa, teve veto derrubado e a gente pode ver mais informações na reportagem. Deputados e senadores discutiram um projeto que libera 2 bilhões de reais para os municípios. Esses recursos não estavam previstos no orçamento da União para este ano. Houve críticas à forma como o governo está fazendo esse remanejamento, retirando dinheiro de várias áreas, até da segurança pública. Somente na educação federal foram cortados 600 milhões de reais. Nós somos a favor que o governo federal dê melhores condições aos municípios brasileiros.
Agora não dá para fazer cortando de áreas estratégicas. E o governo federal vem aqui retirar milhões de reais de áreas estratégicas, inclusive de discussões que foram feitas de maneira exaustiva nas comissões, nas bancadas dos estados. Nós temos aí hoje mais de 2.000 prefeitos aqui em Brasília que esperam desde o ano passado a aprovação dessa ajuda financeira dos municípios. Ah, mas está tirando recursos de áreas essenciais, mas está colocando em uma área que é prioritária, que é dos municípios, que é lá que nascem e surgem os problemas, e que é lá que nós temos que encontrar a solução para esses problemas. Foi preciso costurar um acordo no plenário para permitir a aprovação. A gente aprova o PLN do jeito que está, com o compromisso do líder do governo, o deputado André Moura, que tem toda a credibilidade com esta casa, de mandar a correção através de um corte linear, onde aí sim justiça seja feita. Cada um pagará por um percentual dessa conta. Na sessão do Congresso Nacional para a votação de vetos presidenciais, houve discussão em torno da proposta que pretende agilizar a adoção de crianças. O governo vetou 4 pontos, entre eles 2 que estabeleciam prazos menores para os processos, inclusive o que limitava em 1 mês o prazo para procurar parentes interessados em ficar com a guarda da criança antes de ela ser disponibilizada para adoção. Hoje, essa busca por parentes, a chamada família extensa, pode demorar meses ou até anos. Tempo que pode ser decisivo para que a criança encontre ou não uma nova família. Nos vetos, lamentavelmente, prazos que conseguimos reduzir no nosso relatório, eles voltam a ser dilatados. Talvez, para nós que temos a nossa vida social normal, 30 dias não modifique muita coisa. Mas para uma criança no orfanato, um dia é uma eternidade. O governo, de forma democrática, de forma participativa, de forma a respeitar o parlamento brasileiro, concorda com a manifestação expressiva da sua base, principalmente, e vamos votar não para que haja a derrubada do veto. Com o acordo entre os partidos, o veto foi derrubado por unanimidade entre deputados e senadores. Outros 2 vetos presidenciais foram mantidos. Bom, Jaciene, para a gente terminar aqui a nossa participação, na pauta da Câmara de amanhã, do plenário da Câmara de amanhã, tem a medida provisória que retira exigências dos estados superendividados, né, para que eles realmente renegociem essas dívidas junto ao governo federal. Só que essa é a segunda medida provisória da lei. Primeiro precisa passar essa das rodovias federais. Aí a gente vai ver como as lideranças partidárias vão resolver, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, vai resolver essa questão da pauta de amanhã, que estava prevista apenas essa medida provisória dos estados. Enfim, como não foi votada essa das rodovias, é provável que ela volte no dia de amanhã. Também ficou pendente aí de votação um projeto de lei que prevê endurecer aí o combate, tentar evitar esses roubos de caixas eletrônicos pelo país. Também ficou para amanhã. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Até mais. Até mais.